Meu nome é Guilherme Nunes, eu sou advogado, sou professor universitário e atuo com capacitação jurídica para advogados. E eu apoio o Diego Sá porque desde o início da nossa conversa ele demonstrou a intenção de fazer com que a OAB ela seja mais eficaz na vida do advogado. A OAB deixar de ser demagógica, deixar de fazer atos políticos, propostas políticas e atuar de fato no que pode mudar a vida da advocacia. Mudar a vida do advogado, mudar a vida da advogada, passa por alguns pilares que são o âmago, o gargalo de toda a advocacia. Prerrogativas, então prerrogativas profissionalizadas de verdade, que não escolha quem defender, mas que defenda toda a advocacia. Você ter uma comissão de prerrogativas profissionalizada para atuar também de forma ampla em debates coletivos, como por exemplo os contratos de advogados municipalistas que são atacados praticamente todo ano em razão de discussões com o Ministério Público e etc. A comissão de prerrogativas ela precisa parar de ser demandada, mas ela precisa responder às demandas que chegam para ela, mas também pensar a advocacia de forma coletiva. Eu conversei com o Diego Sá falando para ele como eu vejo atualmente a Jovem Advocacia para a OAB. A Jovem Advocacia ela é vista como massa de manobra ou como um grande cerimonial para a OAB. Então, a Jovem Advocacia ela não é pensada de forma profissional e de forma estratégica, sendo que a gente está falando do maior pilar da advocacia hoje, a maior quantidade de advogados que preenche os quadros da OAB Maranhão e da OAB Nacional. O jovem advogado ele sai hoje das faculdades sem nenhum aprendizado voltado especificamente para a advocacia. Enquanto isso, a OAB recebe esse jovem advogado e coloca ele em comissões que discutem talvez a pauta política da OAB. Dificilmente você traz esse jovem advogado para dentro da OAB para capacitar ele, para melhorar a vida dele, mas para ele trabalhar, para ele carregar a OAB nas costas. Isso não é interessante. O jovem advogado ele precisa naquele momento ter orientação quanto a prerrogativas, prospecção de clientes, elaboração de contratos. Você não vê, por exemplo, cursos da ESA voltados para a capacitação jurídica do jovem advogado, como iniciar a carreira dele. Quantas vezes você viu a ESA divulgar cursos gratuitamente para jovens advogados, ensinando eles a elaborar o primeiro contrato, a elaborar a primeira procuração, como prospectar o primeiro cliente, como se posicionar no mercado, mas a gente vê uma estruturação voltada para atrair o jovem advogado politicamente. O jovem advogado ele tem que olhar para a ESA e encontrar ali o local onde ele vai se capacitar para exercer a advocacia. Tudo aquilo que não existe na faculdade. Então, ele é jogado no mercado que ele desconhece e a ESA não está oferecendo cursos de capacitação para esse advogado. Um exemplo disso é que a gente tem muitos palestrantes vindo de fora para palestrar pela ESA, sendo que o advogado ele precisa de uma orientação local, de como ele vai se posicionar no mercado em que ele vai concorrer, por exemplo. E a ESA não tem, hoje, nenhum curso voltado para isso, que é o maior gargalo da jovem advocacia, que é a prospecção de clientes e posicionamento de mercado. A OAB hoje é uma instituição que não consegue atender às necessidades da sua classe. Ela tem uma pauta política, uma pauta voltada sempre para a concorrência política e, infelizmente, não houve os anseios de fato que a classe, o advogado do dia a dia está sofrendo. Então a gente não vê uma atuação da OAB na militância para resolver o dia a dia do advogado. E Diego Sá é o cara com quem eu conversei e que pôde me dar uma sensação de que ele é humilde o suficiente para estar ouvindo a advocacia durante os 3 anos da sua gestão. Diego Sá é a pessoa que disse que teria condições de resolver o problema, desde os problemas mais complexos da OAB até o problema do advogado militante na porta do fórum. Ele é a pessoa que teve condições de ouvir todas as outras lideranças e juntá-las em torno de uma ideia, que é uma OAB que esteja de fato voltada para a advocacia e não para projetos pessoais ou projetos políticos de ninguém. O meu recado para os advogados e para advogadas de todo o estado do Maranhão é que, independente de você ter tido contato diretamente com o Diego Sá, você teve contato com o projeto que ele está trazendo para a advocacia do Maranhão. Afinal de contas, ele conseguiu reunir pessoas que representam cada tipo de advogado. O advogado criminalista, o jovem advogado, o advogado que sofreu problema com suas prerrogativas, o advogado público, o advogado que atua no direito administrativo. Ele conseguiu reunir lideranças de várias áreas junto com ele. O recado que eu tenho para a advocacia do estado do Maranhão é que a gente tem que parar de acreditar em um Messias. A gente tem que acreditar num projeto. E não tem quem possa hoje olhar o projeto composto pelo Diego Sá, liderando a chapa 10, que não veja nessa chapa algum tipo de representatividade da sua área e da sua experiência na advocacia. Diego está sendo muito atacado, a chapa 10 está sendo muito atacada, é natural, afinal de contas ele representa uma quebra de paradigmas na OAB dos últimos anos. Você tem vários políticos de classe,
você tem pessoas que trabalharam em suas gestões fazendo eventos para si mesmos, para se enaltecer, e você tem um presidente da Caixa de Assistência que carregou vacinas, que ajudou a classe durante a pandemia, que buscou requerimentos para redução de anuidade, um grupo que buscou requerimentos para redução de anuidade, que buscou requerimentos para inadimplentes poderem votar. Você vê uma pessoa que fez eventos para a advocacia, não trabalhou em torno do nome dele, o nome dele surgiu naturalmente pelo trabalho dele à frente da CAAMA. O que o advogado tem que hoje só pesar é ver, primeiro, quais advogados que estão concorrendo têm efetivamente condições de assumir a presidência da OAB, e segundo, por ele ser a via mais viável para retirar uma perpetuação de poder, que é aquilo que a advocacia tanto demoniza, é natural que ele venha sofrendo ataques, mas a advocacia tem que se pautar pelas propostas, pelo grupo que Diego Sá conseguiu fazer ao redor dele. Não tem como um advogado olhar para a chapa 10 e não se sentir representado por alguém que está compondo aquela chapa. Nós não temos um Messias, nós temos um grupo de advogados que vai devolver a OAB para a advocacia.